Amém. Pegue a sua apostila depois, viu? Então vamos para a nossa introdução aqui do assunto, tá bom? Introdução do assunto e vamos falar sobre, com muita tranquilidade. Pegue sua canetinha, sua Bíblia e vamos estudar esse assunto de tão importância. Bom, primeiro, eu não sei, Marinava, eu não sei que hora que vai começar a fechar, na hora que puder, aí você... na hora que puder fechar alguma coisa. Ou dar uma... Tudo bem com o senhor? Como é que está essa força? Amém. Deus abençoe. Sucesso, viu? Então vamos para a nossa introdução. Introdução é a escatologia bíblica. Escatologia é a doutrina, escatologia é uma doutrina das últimas coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Então, a escatologia ela é uma doutrina, ela é um conjunto de ensinamentos que fazem uma composição, nos gera um argumento, gera um assunto, gera uma doutrina e assim nós acreditamos. E ela é a doutrina do fim dos tempos. Então, a palavra escatologia, ela é formada de duas palavras gregas, eschatos. A palavra eschatos, eschatos significa últimos, posterior. E a segunda palavra é logia, que significa estudo, tratado ou doutrina. Então, quando você une as duas palavras escato mais logia, essas duas palavras, elas unidas, elas juntam a palavra escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, ou é o tratado sobre o fim, ou um estudo sobre o fim, ou a doutrina dos últimos acontecimentos. Embora essa palavra completa não está nas Escrituras, como, por exemplo, você não vai ler nas Escrituras uma palavra escatologia, mas você vai ler e ler palavras com o significado. Por exemplo, não aparece ela na Bíblia, é verdade, mas ela é bastante usada por todos os teólogos, inclusive o que nós estamos fazendo aqui é exatamente usando essa palavra para que ela possa ser mais notório ao conhecimento de todos os irmãos. Como, por exemplo, a palavra doutrina não existe, como a palavra trindade não existe na Bíblia, como a palavra bibliologia não existe na Bíblia, cristologia não existe na Bíblia, pneumatologia não existe na Bíblia, porque é uma junção das duas palavras para que possa criar a doutrina chamada, por exemplo, bibliologia, a doutrina que estuda a Bíblia, pneumatologia, a doutrina que estuda o Espírito Santo, paracletologia, a doutrina que estuda também o Espírito Santo, e escatologia é a doutrina que estuda os acontecimentos que vão acontecer no futuro. Então você já imaginou o que é, como nós somos um povo diferente de qualquer um outro povo, porque nós temos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o que vai acontecer no futuro. Então, quando alguém diz para mim assim, o mundo vai acabar, as coisas estão acontecendo, aí vem aquelas pessoas que são os sensacionalistas, aqueles que o vento nem chegou, ele já está trazendo uma tempestade, sabe? Não, uma tempestade, não está acontecendo nada. E ele, oh meu Deus, o mundo vai acabar, e sabe aquela coisa toda. Calma, nós temos as escrituras nas mãos, nós sabemos o que vai acontecer com o mundo. O profeta falou assim, eu vejo a terra cambaleando como se fosse um bêbado, mas ela não caía, porque ela está sempre segurada pelas mãos do Todo-Poderoso. Então, por mais que a terra pareça que a ciência vai dizer, não vai sumir, vai acabar, vamos comprar pedaço de terra em Marte, em Júpiter, em Plutão, em Saturno, na Lua, no Sol, não sei o que eles estão inventando, um mundo paralelo, um refúgio paralelo, uma cidade paralela, um refúgio para o futuro pós-apocalíptico, porque o Apocalipse é um julgamento sobre a Terra. Então, mas não é o fim da Terra, entendeu? Então nós vamos estudar muitas coisas sobre esse assunto, e isso vai
nos auxiliar e nos ajudar muito. Bom, as escrituras usam a expressão os últimos dias, a Bíblia, né? Em Isaías 2, 22, Malaquias 4, 21, os últimos tempos, 1 de Pedro 1, 20, última hora, inclusive, eu quero até, em 1 de João 2, 18, vamos ler esse aqui que é muito importante, porque esse último aqui está falando do fim, da última hora, do último momento, do último tempo, dos últimos momentos da igreja aqui na Terra. Então, 1 de João, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 de João, capítulo 2, e o versículo de número 18. 2, 18. Que se você fizer uma leitura errada desse texto, você pode sofrer uma consequência. Porque nem todos os últimos também, nem todo último, nem todo fim dos tempos, nem toda última hora, dependendo daquilo que você estiver estudando, ou últimos dias, talvez não está relacionado ao fim ou ao arrebatamento. E principalmente ao arrebatamento. O fim de quê? A última hora de quê, sabe? O fim do mundo, e para a igreja, é o fim de quê? Sabe? Então nós vamos trabalhar aqui nesse período esse assunto. Por exemplo, aqui, a epígrafe diz o que aqui? Os anticristos. O versículo 18 diz, filhinhos, olha a forma carinhosa de João, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, aqui Paulo falou há quase 2000 anos atrás que já tinha se manifestado anticristos na sua época, e vários anticristos, ele fala de uma forma carinhosamente, que muitos têm se feito anticristos, e que já é a última hora. Né? Então, imagina só, se ele falou que já estava na última hora, naquele tempo, imagina 2000 anos depois. A minha pergunta para vocês, que não vou responder, mas no decorrer da aula vai ser respondida, por que esses textos por que está demorando tanto para esta hora acontecer, ou para essa hora finar, ou para chegar o momento dessa hora, ou para finalizar o ponteiro? Por que que Jesus não veio até agora? Porque que já fazem quase 2000 anos que ele veio aqui até a Terra, veio até o mundo, pisou aqui sobre a Terra, falou que viria nos buscar, e já fazem quase 2000 anos, e parece que quando nós hoje, em pleno século XXI, dizemos que Jesus vai voltar, é como se fosse algum tipo, é como se eu e você fôssemos pessoas que tivéssemos problemas, ou loucos, ou como é que você, em pleno século XXI, você acredita numa asneira dessa, num diálogo desse? Você acredita na Bíblia? Você acredita nesse negócio que Jesus vai nos buscar? Buscar para onde? Nós já buscar para quê? Para viver aonde? Então, aí eles dizem, olha, eu ouvia isso dos meus avós, dos meus tataravós, dos meus bisas, Eles sempre tem alguma forma para dizer assim, Jesus está voltando. Mas para nós que somos igreja, para nós que somos alunos, que estamos estudando aqui teologia principalmente, como nós poderíamos entender melhor essa questão, porque o tempo ainda não se cumpriu? Por que que ele ainda não chegou? Então, queridos alunos, nós vamos ter aqui uma aula exclusiva falando do tempo. Eu vou olhar para vocês agora e vou dizer, ele não veio ainda porque o tempo do relógio da volta, como é que eu posso falar? Da contagem, posso falar? Parou. O tempo da contagem da volta, dele voltar, parou. Aí você fala assim, mas como, professor? Eu só estou instigando vocês na introdução. Porque existe a chave da escatologia bíblica.
A chave da escatologia bíblica são as 70 semanas proféticas de Daniel. Então, para entender escatologia bíblica, para entender o futuro, para entender o que vai acontecer no futuro, nós temos que voltar ao passado. Nós temos que estudar Daniel. Nós temos que voltar um pouquinho ao passado, estudar um pouquinho o presente, para entender o que vai acontecer no futuro. Então, automaticamente, nós vamos entender escatologia bíblica quando nós entendermos as 70 semanas proféticas de Daniel. Isso nós vamos ter uma aula só sobre Daniel 9, e vamos explicar sobre isso, vamos tratar sobre isso, e eu vou mostrar para vocês que só falta uma semana, só falta a última semana, só falta uma semana. E essa semana, ela está enquadrada, sabe aonde? Na grande tribulação. São 7 anos de grande tribulação. Então, o que é que eu quero dizer com vocês? Fique tranquilo que nós vamos começar do Antigo Testamento até chegarmos lá. Vamos por etapa. Vamos voltar ao Antigo, estudar um pouquinho o Antigo de uma forma sistemática, até chegarmos no atual e depois vamos para o futuro. Se nós formos para o futuro agora, por que está acontecendo, como é que eu vou... eu preciso... pegar o que já está profetizado do que vai acontecer no Antigo Testamento para poder me tornar, trazer mais luz, mais clareza para os nossos estudos. Então, se alguém um dia dizer assim, olha, eu entendo muito de escatologia, eu vou perguntar para vocês. Aí você pergunta, você sabe, então, me explicar as 70 semanas de Daniel? Não é a aula de hoje, mas é só a chave. É a chave. Porque aí eu vou entender exatamente por que a semana parou de contar, e ela parou de contar quando Jesus morreu, e está até hoje parado de contar a semana. E ela vai voltar a contar depois que a igreja for arrebatada. Aí vai completar as 70 e o tempo dos gentios, que eu vou explicar novamente. Então, por isso que o tempo já se faz quase 2000 anos, essa dispensação, esse período. Amém? Então, dando continuidade aqui na nossa disciplina, aqui na apostila, as últimas coisas, por exemplo, não são apenas os acontecimentos do fim da história, mas também aqueles que estão no final da existência, por exemplo, do indivíduo, como, por exemplo, a morte física, o estado entre a morte e a ressurreição. Ainda há aqueles eventos que estão além da história, como a existência na eternidade. Para muitas pessoas, o fim dela acontece na morte. Para algumas pessoas, Jesus voltou quando ela morreu e está aguardando ali o toque da trombeta. Tá? Então, a escatologia, ela nós estudamos aqui 9 disciplinas, né, dentro da teologia sistemática, né, de bibliologia à escatologia. E a escatologia, ela é a coroa da teologia sistemática. Ela vem para coroar essas disciplinas. Ela deve ser uma resposta às questões deixadas em aberto em outras disciplinas da teologia. Esse estudo mostra Deus sendo final e perfeitamente glorificado glorificado na sua obra e em toda a obra das suas mãos. Mostra também a obra de Cristo sendo coroada com a vitória perfeita. Revela o Espírito Santo, efetivando a completa santificação do povo de Deus. Apresenta o pecado sendo totalmente destruído e o homem sendo transformado à imagem do Filho de Deus. A escatologia mostra a igreja militante sendo transformada em igreja triunfante, completamente vitoriosa, em glória com Cristo. Esta disciplina é especialmente relacionada com a salvação cristã. Não podemos aqui menosprezar a doutrina das últimas coisas sobre a pena de ficarmos sem o devido conhecimento da segurança e das alegrias da salvação. Há uma variada e divergência hermenêutica no meio protestante acerca dos últimos tempos. Porém, em vários livros da Bíblia, particularmente no livro do Apocalipse, encontramos referências relativas aos acontecimentos finais da história. Por exemplo, em toda a Bíblia encontramos as referências fins dos tempos.
Este foi um dos assuntos mais ensinados por Jesus no seu ministério enquanto ele aqui passou. Então, é uma disciplina que ela é a coroa da teologia sistemática. Então, não é de uma só, é de todas as que nós estudamos. E partindo daí, eu quero já começarmos aqui introduzindo um pouco sobre a questão das 7 dispensações. E o que é dispensação, o que vem a ser dispensação, para que, por que entender a Bíblia por dispensação, por períodos, como compreender cada período desse, por que facilita a nossa compreensão. Bom, então, partindo desse princípio, das 7 dispensações, o estudo introdutório da escatologia bíblica faz-se necessário não só falar sobre os últimos acontecimentos, como também relembrar, como eu já falei aqui anteriormente, como ponto de partida para entendermos o presente e o futuro que está se aproximando. Marquem aí, o passado já foi presente e futuro. O presente será passado, mas já o futuro, mas já foi futuro. E o futuro será presente e depois ele será passado. Então, o porquê da importância de entendermos o passado, o presente e o futuro? É aí que a escatologia se torna mais clara. Eu falei aqui para vocês anteriormente, e com muita simplicidade, que quando eu comecei a estudar, eu li muito o livro do Apocalipse, li o livro de Daniel, e eu não conseguia fazer ele entrar na minha mente, na minha cabeça, porque eu queria entender a escatologia de uma forma rápida, eu queria entender, eu queria ler Apocalipse e dizer assim, entra aqui, Apocalipse. Eu lia e dizia, entra, e Apocalipse não entrava na minha mente. Eu lia Daniel e dizia, entra, Daniel, é besta, é dragão, é tanta coisa que eu pensei assim, o que é isso? Não tem. Como que eu faço para entender qual seria a melhor metodologia para que eu possa entender o futuro? Aí que está a diferença, senhoras e senhores, alunos aqui presentes. Para mim entender o futuro, eu realmente preciso ter um conhecimento dispensacional de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu tenho que ter um conhecimento dos profetas, eu tenho que ter um conhecimento das leis, dos salmos, eu tenho que ter uma ideia daquilo que os profetas profetizaram a respeito do Messias, eu tenho que ter uma ideia do passado. E eu tenho que ter uma ideia do presente para que eu possa fazer uma boa interpretação escatológica do futuro. Porque precisa ter dentro de mim, olha o que eu vou falar aqui para vocês, algo relacionado ao espírito profético. Eu tenho que entender a visão profética para que eu não possa só copiar as profecias. Então, eu preciso também entender que na nossa época, no nosso presente momento, existe muitos que têm que se levantado como falsos cristos, anticristos. Muitos têm que se levantados e se demonstrado falsos profetas e até mesmo anticristos na nossa geração, na nossa época, no nosso acontecimento. Na época de Hitler, que matou quase 1 milhão de judeus, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, esse ali é um anticristo, tem tudo para ser um anticristo, mas não era, mas era um sinal que mostrava. Imagina como era pregada a escatologia daquela época. Imagina a escatologia antes de guerra, imagina uma escatologia antes de uma guerra, imagine uma escatologia depois de uma guerra. Imagina uma escatologia sendo interpretada em um presente sem guerra nenhuma. Imagine nós agora, em pleno século XXI, existindo guerra em 2 países e não para. E um país que é o país, para a Bíblia, para nós, o mais importante do mundo. Em que sentido? Porque é onde tudo começou. Israel. Tendo guerra até hoje. Aí você olha para tudo isso e como fazer uma interpretação para que aqueles sinais ou o que está acontecendo possa ter alguma coisa a ver com as profecias bíblicas. Então, eu preciso ter essa ideia, dessa sensibilidade do espírito não que seja um espírito de profecia ou um espírito que interprete, mas entender profeticamente
e não só dar um Ctrl+C e Ctrl+V e fazer um entendimento com o presente para entender que isso são sinais e prenúncios da volta de Cristo. Então eu preciso ter essa sensibilidade espiritual. E principalmente para facilitar as profecias do futuro. Se eu perguntasse aqui para vocês, alguns sinais que vocês estão vendo que mostram a vinda de Jesus, que mostram agora no presente, que o presente já está gritando para o futuro, eu pediria 3 aí, me dê 3 argumentos, 3 aí que estão gritando. 3 no presente que estão gritando para o futuro, dizendo para o futuro, eu estou voltando. São sinais que estão dizendo assim, eu estou voltando. É presente evangelizando e falando que o futuro vai se tornar presente. Ou seja, já vai acontecer algo sobre a Terra. Multiplicação da ciência, é verdade. A ciência, principalmente com a parte robótica, está superando o mundo, né? Tá trazendo... Os robôs estão realmente... A ciência se multiplicará. Mais um fato presente que fale do futuro, por favor. A apostasia religiosa. Mais um fato, por gentileza. Que você olha e diz assim, não, Jesus já... Como é que Jesus não voltou até agora? Aí que você vai dizer, por quê? Por quê? Por que essa porta... Por que essa porta já faz quase 2000 anos e não houve ainda julgamento para essa nação? A iniquidade. A iniquidade. O esfriamento do amor. Aí a iniquidade, ela aumenta, o amor é algo assim, quando você vê alguém que tem amor, aí a pessoa pratica o amor e a pessoa fica, nossa, sabe? Você ajuda uma velhinha ou alguém e fala, não, quanto que é? Tem que passar em toda a nacional, mandar vídeos e mais vídeos, uma coisa não. Olha para isso, como aquilo é um ET. É o ET. Exatamente. Uma pessoa honesta, por exemplo, que pega um dinheiro, devolve um dinheiro, como se não existisse mais honestidade na humanidade, ao ponto que existem algumas empresas de recursos humanos que no momento da recrutação e seleção eles estão fazendo um processo com alguns testes de confiança. Conversa com você, busca suas informações todas, pega suas cartas de recomendações, fazem tudo um alinhamento e deixa algumas coisas para ver se você pega com câmeras escondidas, para ver se você é honesto já ali no processo de recrutamento. Porque senão você vai fazer isso lá, escondido, no estoque, no armazenamento, na primeira oportunidade que está, porque a pessoa que pega um biscoitinho, ele vai pegando uma bala, vai pegando um chocolate, e vai aumentando, e esse negócio de roubo, ninguém está vendo, isso é triste. Vocês já foram adolescente, talvez vocês nunca pegaram nada de ninguém, mas eu venho de uma família que não era cristã e eu não fui orientado para pegar nada de ninguém. Mas a primeira vez que eu peguei uma bala e chupei, ninguém viu, depois eu peguei um sonho de valsa, um exemplo. Aumentou um pouquinho mais. Aí depois veio um prestígio, aí o prestígio foi aumentando. Daqui a pouco era o pacote, a metade do pacote, depois o pacote inteiro. Comendo para passar fome, mas jogava embaixo do estoque, sabe? Então, essas coisas que você faz, que parece que aí ninguém te corrige, parece que é normal, e estamos vivendo uma época em que uma pessoa roubar ou tirar um bem de outra pessoa é como se fosse natural. O patrão enganar o funcionário se torna normal, o funcionário enganar também o patrão, porque é dos dois lados que existe o engano, né? Quando tem o atestado falso, quando tem a mentira. E aí vai, sabe, a troca da falta de confiança de patrão e empregado, e um mundo se tornando uma panela de pressão, a ponto de, a qualquer momento, explodir. Mas não vai explodir, fique tranquila, porque independentemente, por mais que pareça que está tudo sem controle, não está não. Está tudo no devido controle de Deus e tudo no anzol da profecia, nem mais nem menos. Não adianta. Esses dias eu conversei com as pessoas antigas, na minha época, falei, calma, sua época é a época de ouro.
É outra época. Vamos relembrar, mostrar para o pessoal novo, mas agora é uma outra época. Não dá para mim pegar as orações que eu fazia antes e dizer assim, vou repetir hoje, porque é as orações que nós fazíamos antes, muitas que estão hoje sendo nos segurando em muitas coisas aqui hoje. Não adianta nós pegarmos alguns exemplos de antigamente, exemplos e modelos de antigamente, que o povo era diferente, a história era diferente, a fé era diferente, o país era diferente, tudo em relação à ciência, à multiplicação, à internet, tudo era diferente e tudo era diferente. A sociedade era diferente, o conceito ideológico era diferente, a política era diferente, a igreja também, ela passa essa transformação e hoje ela vive um momento também de mudança em todos os aspectos. Então, por isso que existe uma coisa chamada tendência. Eu não consigo mudar, eu não consigo, nenhum líder consegue mudar a tendência por uma ou duas ou três ou quatro gerações. Quando morre, a próxima geração ela tende-se a aderir a alguma coisa, vem a outra geração, tende-se a adquirir uma outra. Aí vai as gerações de gerações e passa a mudar de alguma forma. Por exemplo, dependendo da época que eu converti, jamais colocava um negócio desse aqui, jamais pintava uma igreja de azul, jamais colocavam uma cadeira de banco, porque um banco desse tem que ter banco, que a gente tem que não tem que sentir vontade de dormir, nem descansar, tem que estar avivado. Jamais teria um tablet nessa mesa, jamais teria uma maquininha como essa aqui, jamais teria um telefone como esse gravando, jamais você numa aula estaria com, mesmo que tivesse frio, não podia estar com um negócio desse assim na cabeça, porque vai associar a nossa cultura com a cultura de outras, e aí vai, e muda, as coisas mudam. Então, muda e nós temos que tomar muito cuidado, a liderança tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, a igreja sofre isso, todos nós sofremos. Agora, em meio a todo esse processo de metamorfose, de mudança, aí você olha, pessoas com títulos A, com título B, igrejas com título de bispo, de pastor, de apóstolo, e você vê escândalos e tantas coisas acontecendo, aí você fica assim, meu Deus do céu, será se, meu Deus, me segura, me ajuda, me auxilia para que eu possa, na direção que o Senhor me deu, eu direcionar o povo baseado nas Escrituras. E eu tenho certeza que eu estou na verdade. Porque é tanta gente dizendo que está com a verdade, que é o evangelho verdadeiro, que está com a verdade, que às vezes você para e diz assim, meu Deus do céu, igual esses dias chegou para mim, eu estou com a verdade, eu sou a verdade, eu estou com a verdade. Eu falei, é mesmo, rapaz? O que é que muda entre eu e você? Só essa doutrina. Ele vai depois que tudo acontecer e eu vou antes. Ele acredita que ele vai no final, vai cair, as torres gêmeas vão cair de novo, os aviões vão cair, a gente vai ver os aviões caindo, a gente vai ver tudo acontecendo, puf, o sangue se transforma, a terra se transforma, a água se transformando em sangue, a gente vai ver as bombas, aquelas coisas todas, e a gente fugindo para os montes, e no final, quem permanecer até o fim de tudo isso, será salvo. E eu acredito, nós acreditamos que nós não passaremos por nada disso e vamos ser arrebatados antes. Então, essa visão muda muito dentro da escatologia. E graças a Deus que eu sou porque eu acredito que Deus vai nos arrancar antes de tudo isso e nos tirar daqui, que é o arrebatamento, que vai nos tirar os fiéis. E os infiéis passam pelos horrores da grande tribulação. Por isso, da importância de estudarmos um pouco o passado, a história, o presente, para entendermos melhor o futuro. Bom, na própria revelação da Bíblia, da escatologia, ela foi dita pelo apóstolo João na ilha de Patmos, no mar Ageu, quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Né? E olha o que é Apocalipse 1:19 diz. Vamos ler? Apocalipse... tá. Apocalipse, não quero ler, quero ler na Bíblia, gente. Vamos ler aqui na Bíblia. Apocalipse 1, versículo 19. Escreve estas coisas que viste. Viste? Passado. Pode colocar. Escreve estas coisas que viste, que tens visto. Isso aqui que tens visto
Isso aqui você pode escrever aí, não, passado, tem visto. E as que são presente. E as que depois destas hão de acontecer, que vão ser no futuro. Então, aqui no versículo 19, ele diz: escreve estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Aqui nós encontramos presente e passado e futuro, tá? E aqui nós encontramos o presente, o passado e o futuro. Então, por isso da importância, e o que mais eu acho lindo é Jesus aparecer e escreve, registra as pessoas. Gente, Deus, sabedor de todas as coisas, ele sabe que o ser humano ele tem uma memória frágil, fraca, de esquecimento, esquece as coisas com facilidade. Tudo que Deus quis, ele revelou nas Escrituras. Imagina se hoje não tivesse as Escrituras e se todas as revelações fossem apenas passadas oralmente e ninguém tivesse a Bíblia na mão, né? Então, por isso da importância de estudarmos. Agora vamos aqui entender o que é dispensação. O que é dispensação? O que vem a ser dispensação? Marque isso aqui para você nunca esquecer. Dispensação é um período de um tempo de duração a qual os homens são provados a respeito da sua obediência. Marque aí. Acerca da revelação da vontade de Deus. Então, é um período, segundo o doutor Scofield, na sua Bíblia de Scofield. Então, é um período de oportunidade. É um período onde os homens são provados. Então, o que é dispensação? É um período. É um período em que o homem ele é testado. Ou seja, dispensação é um período de oportunidade que Deus concede ao homem através de toda a história sobre a Terra. E estes períodos foram divididos, pelo menos pelos teólogos, em 7. Tá? Então, 7 períodos dispensacionais. Então, quando eu falo assim, períodos dispensacionais, é a forma... Isso é tão importante quando eu falo disso, porque se eu olho para Gênesis, eu preciso entender que a forma que os homens, pastor, era testado era diferente. A forma que Adão era provado era diferente. A forma do julgamento era diferente. Então, quando eu entendo a questão, o período, o que é dispensação? Dispensação é um período de oportunidade que Deus dá ao homem. Então, que período? Isso pode ser um período de 100 anos, ou um período de 200 anos, ou de 3.000 anos, ou de 7.000 anos, ou um período de 2.000 anos, no caso que já tem o nosso período chamado dispensacional, chamado graça. Então, para cada período, Deus, Jesus, trata a humanidade de uma forma diferente em relação à sua obediência. Então, esse período em que o homem é provado, então, automaticamente, Deus está provando de uma forma. Inocência, Adão, de uma forma. Depois da inocência, a consciência, de outra forma. Governo humano, depois de outra forma. Patriarcal, depois de outra forma. A lei era outra forma. A graça que chama hoje que nós estamos é outra forma. Aí, quando nós entramos no futuro, aqui na minha, a forma do julgamento também vai ser outra, porque a do futuro não vai ser igual à do presente. Se Jesus arrebatar a igreja agora, vai acontecer, a igreja vai para o céu, para as bodas do Cordeiro, para o julgamento do Dema, e depois para as bodas. Aqui na terra vai acontecer o julgamento da grande tribulação. Então, automaticamente, a forma que esse sistema chamado, a forma do período tribulacional, esse período de tempo dos 7 anos que vai acontecer aqui na Terra, vai ser uma forma de julgamento, uma forma de convencimento, uma forma diferente de pregação. Então, para cada período, teve uma forma que Deus sempre levantou homens, para falar sobre o que vai acontecer, sobre o que está registrado. E no futuro também vai, como no passado também foi.
E nós estamos agora no presente. E falamos do passado e falamos do futuro. Nós somos privilegiados, sabia, irmã? Sabe por quê? Não sei se eu já falei aqui com vocês. Nós temos uma fé tremenda, semelhante à de Abraão. Você assusta, calma, vou até tomar água. Que fé semelhante a Abraão. Vocês também querem ver a história toda de Abraão, pai da fé? Calma. Falei semelhante, não põe o nível. Abraão, pela fé, ele acreditou, ele foi, fez o que Deus pediu pela fé. Os filhos deles fizeram pela fé. Nós, no presente, Jesus veio, nos alcançou. Abraão não viu Jesus, mas fez pela fé. Eu não vi Jesus, mas faço pela fé. E ainda prego o futuro do que vai acontecer. Então eu falo de Abraão no passado, falo da igreja da igreja apostólica e da minha no presente, e ainda falo do que vai acontecer no futuro pela fé. Então é semelhante à fé de Abraão. Ele não viu, também nós também não vimos e acreditamos pela fé. E o próprio Cristo falou para os discípulos do cenáculo: bem-aventurado e aqueles que nunca me viram, mas acreditam mesmo sem ver. Isso é para nós, que acreditamos e fazemos tudo isso e sabemos que o futuro, daqui a pouquinho, vai se tornar presente. É realidade, mas presente, que depois vai ser passado. Então não tem, porque no relógio do tempo vai acontecer. E o relógio de Deus, quando começar a contar... Ai, eu não quero nem estar aqui. Nós vamos entrar nesse assunto. Eita glória. Vamos lá. Então, primeiro período dispensacional, vamos tratar esse assunto. Então, o primeiro período dispensacional é chamado de dispensação da inocência. Essa dispensação, como dispensação é um período de um tempo, então, essa dispensação durou cerca da criação do homem, em Gênesis 2:7, até a sua consequente expulsão do Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Nesse período, o homem viveu feliz no paraíso, no estado de inocência. O tempo de duração desse período pode ter sido muitos anos, não tem uma definição nesse aspecto. Porém, a desobediência do homem, entrou o pecado no mundo e com ele a morte. O homem, então, olha, e com ele a morte. O homem falhou nessa dispensação e deixou de ser inocente, passando, então, a viver pela consciência. O grande sinal escatológico dessa dispensação é a promessa da destruição definitiva de Satanás, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Bom, esse período de Gênesis é o primeiro período, é o período que nós já estudamos aqui em antropologia, é o período da dispensação da inocência, que o homem viveu aqui de uma forma... foi a época mais feliz que o homem teve na Terra, foi no Éden, porque foi o único período que ele conseguiu viver sem ser tentado por Satanás. A primeira vez que ele foi tentado, não, na realidade quem foi tentado foi a mulher, automaticamente aconteceu já a queda e o homem também, na sequência, já caiu. Então, esse período aqui da inocência, onde o homem, podemos dizer assim, que ele não conseguia compreender entre a mão esquerda e a mão direita, o seu estado de inocência, aqui não existe um período de tempo. O Éden não tem tempo. Não existe data, não tem data para se falar sobre Éden. Entendeu? Então a Bíblia não nos deixa assim. Tudo que nós formos falar sobre o Éden é muito fictício, muito, pode ser antibíblico, porque não nos dá um tempo, não nos dá uma data. A data, ela é a partir da queda. Sabemos que a partir da queda o homem deixa de ser inocente e passa a ser consciente. E essa consciência abriu uma legalidade muito grande para algo chamado pecado e algo chamado morte. Então, a desobediência do homem fez com que a desobediência do homem fez com que o pecado entrasse no mundo e, através do pecado, a morte. Por um homem só entrou o pecado no mundo e, por causa do pecado desse homem,
todos pecaram. Vocês já imaginaram a gravidade do pecado de Adão? Pelo pecado de Adão, todos. A humanidade ela perdeu a sua imagem. Toda a humanidade, independente de quando ela nasce, quando nós estudamos aqui, por causa do pecado de Adão, ela também, independente que ela nasça, a qualquer criança que nasce, já nasce com a consequência, com a semente do pecado. Já gera a consciência do bem e do mal. Então, quando essa criança ela atinge o estado de ter uma consciência entre o bem e o mal, ela já pode discernir entre a maldade e a bondade, entendeu? Quando você já consegue discernir entre bem e mal, maldade e bondade. Por exemplo, eu me lembro muito, mentalmente, eu vou falar de mim. Eu fui criado muito honesto, mas mesmo assim a gente faz umas moedinhas, pega aquelas moedinhas, e aquelas moedinhas, sabendo que minha mãe não sabia ler, eu pensava que ela não ia descobrir, porque eu sabia se eu ficasse com uma moedinha hoje, uma moedinha amanhã, depois da manhã, eu ia conseguir comprar um pão para mim comer sozinho, por exemplo. Entendeu? Então, e eu pensava, e ela começava, aí eu começava a fazer aquilo, e quando eu fiz inconsciente, fiquei, e depois peguei no bolso, e vi que tinha moeda, e comprei bala, comprei doce, filhóis, ou aquelas coisas que a gente comia, rapadura, eram umas comidas que eram diferentes daqui, né? E uns negocinhos só para poder alimentar as lombrigas. Então, aí, opa! Eu fiz de inocente a primeira vez, mas ali deu aquela liberdade para mim. Eu era que eu fazia, pronto. Então, mamãe, não quer que eu compre pão, não? Não quer que eu compre pão, não? Então começou eu crescer e a malícia começou também, entendeu? Aí eu comecei também a pegar um negocinho, até a malícia ir aumentando, e ela perceber que disse, o pão está ficando mais caro, meu filho? O pão está ficando mais caro, meu filho? Não adianta, meu irmão. O pão tá ficando mais caro? Não, pão. Aí vai na vendinha e, vocês sabem que o negócio era no cacete, e no pedaço de pau, e no chicote, e na palmatória. E tava, mano, no mesmo dia. Te amo, I love you, baby. Te amo, mamãe. Amava a mamãe. A minha última surra foi na mangueirada, me mangueirou todinho, e eu tava no mesmo dia amando ela e te amo, mamãe. Não conseguia... Diferente da nossa educação, né? É o período. Aí, o que acontece? Eu passei... Aí, aquela malícia, ela é pequenininha, você não tem... Aí a Bíblia diz, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Isso mostra que o homem não é nada. É um texto riquíssimo, mas que mostra a essência. Nascemos nu, como Jó. Nu entrei neste mundo e nu saí. Sabe? Nu entrei e nu saí. Fala da existência da vida. Se você não fizer, entre você nascer e viver, se você não fizer alguma coisa de boa nesse período, você não vai levar nada. Só que nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar, também fala da essência daquilo que você não traz nada, mas também nesse período você coloca pesos nos seus ombros, que podem ser pecados, ou desobediência, ou desonestidade, ou roubo, ou fazer as coisas erradas, e vai transformando você em um monstro, né? É que o pecado faz você roubar consciente, matar consciente. Então eu estou fazendo consciente agora, eu estou errando consciente. Então você não trouxe isso, mas a bagagem do mundo te deixou pesado, te transformou em uma criatura diferente da criatura que Deus fez, com peso de pecado. Então você começa a pecar consciente, a errar consciente. Eu ia para o franciscano, por exemplo, falar de mim, aí nas banquinhas, aí já numa idade maior, com consciência e sendo transformado, sem ninguém saber, escondido. De vez em quando passava eu, meu irmão, pegava uma balinha. Uma balinha, aquelas balinhas. Depois meu irmão derrubava uma balinha lá na frente. Ia para um mercado, morrendo de fome, meu irmão chutava uma banana
Eu pegava lá na outra ponta. Não parece nada, né? Os meninos estão fazendo isso porque estão morrendo de fome. Um dia, minha irmã mais velha passa, veio chutando a bandana e meu irmão pegando lá na frente. Foi uma surra tão grande, irmão, que eu sinto dor até hoje numa coluna quebrada. Brincadeira. Entendeu? A correção é como se o bater fosse a melhor correção. Hoje eu entendo que não, mas não me matou, não matou ninguém lá em casa, todo mundo é bem, entendeu? Então, o que acontece? Mas a correção desse período que você vai adquirindo, que você não é nada, aí você vai adquirindo bagagens, aí você morre, parece que você tem um negócio gigantesco que você carregou de maldade, de coisas ruins, e você tem que largar esse fardo, porque o fardo da reconciliação, de aceitar a Jesus, é você tirar tudo isso, esse peso que está sobre você, e automaticamente o fardo dele é leve. Então, esse fardo você joga de lado e a consciência agora, ela é um auxiliador seu naquilo que você vai fazer também entre o bem e o mal. A consciência vai te ajudar agora, para quem tem Deus. Entendeu? Então, você vai avaliar quando você vai fazer uma coisa. Faço ou não faço? Tomo essa atitude ou não tomo? A própria consciência, baseado com o próprio agir de Deus na sua vida, vai fazer você tomar a melhor decisão. Em Gênesis, o sinal escatológico, nesse período aí, é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? A destruição. Aí você, lê aí o que está na apostila. Como é que pode? Então, olha aqui para mim. Se o sinal escatológico é a destruição definitiva de Satanás, e Deus já falou isso no início, toda a geração de Abraão, de Isaac e Jacó, e todos os profetas leram o Pentateuco. Então, todos que passaram antes de nós leram isso daqui. Então, a destruição definitiva de Satanás já está estabelecida. Se eu e você aqui viermos falecer, já está definitiva. Então, o diabo já sabe que a destruição dele foi quando? Eu acho que nós falamos isso na aula passada. Quando foi a destruição definitiva dele? Quero ver se vocês lembram. A destruição definitiva dele foi quem falou? Isso, na cruz. Obrigado. Foi na cruz que ele fez de tudo para que ele não fosse na cruz. A morte da... Eu até mandei no grupo um livro, depois vocês leem. A morte na morte da cruz. A morte, como que tá lá, gente? Até eu não sei mais falar. A morte da morte na cruz. E tem um hino lindo, aqui acho que vocês mais maduros do que eu lembram, tem um hino de Osés de Paula que diz assim, a morte morreu. Lembram? Ó, gente, só eu. A morte morreu no leito da cruz. Deixa para lá então, irmão. Deixa. Fundo do baú. Coloca aí, porque é importante. Eu lembrar disso aqui, para falar para vocês. Depois que eu passar aqui, eu não lembrar mais. Vê aí, se é Osés de Paula, a morte morreu. Tá sem? Rapidinho para colocar no grupo. A morte morreu. A morte dela já foi decretada na própria cruz. Vê aí, só rapidinho, irmão. Só para a gente colocar no grupo, isso aí é importante. Na cruz. Aqui é a primeira passagem escatológica sobre o Calvário. Eu que errei, então, o nome de perdão, irmão. Como é que é a letra? Dá para você só ler a letra para nós, por favor, por gentileza? Não, sabe por quê? Dá para ver que é antiga, né? Não. É porque aparece Não. vários nomes. Não. Coloca Oséias para ver o nome. É porque aparece vários nomes. Eu acho, irmão. Mas eu acho que é Oséias. Eu preciso lembrar desse hino, porque vai. Eu não lembrei, eu mandei o livro para vocês e. Amém. Vamos aprender sim, tá? Se não achar, então coloque alguma coisa. Irmão, é coisa antiga. Era quando os hinos eram pregações. Quando os hinos eu ouvia e me arrependia. Quando o hino eu ouvia e não me exaltava o hino. Véia de Paula, parecia um aqui, eu pensei que era de Paula. É verdade. Então, tudo bem.
Acho que não é esse título mesmo, não, na música, não. A morte morreu no leito da cruz, e quem não foi Cristo Jesus. E eu sou um ótimo cantor. Deixa que eu tento achar. Vocês só lembram no grupo para me colocar, vocês precisam ouvir a letra. Não, né? Viva com Deus. Será que não é Viva com Deus? Põe Viva com Deus para ver. Viva com Deus. Acho que deve ser Viva com Deus, hein? Eita, irmão, quase achou, hein? É Viva com Deus. Viva com Deus. De um dia partir. Agora foi, né? Ó os hinos. E viva com Deus. Agora, quer ver, ó? Não, aceite Jesus. Feliz. Meu Deus, imagina. Viva agora e aqui. E não tenha medo de um dia partir. Ó, de um dia partir, ó. Nos conselhos, aceite a Cristo. E viva com Deus. Você vai falar da morte agora, da morte morreu, quer ver?